Que episódio doido tivemos essa semana de Fiona e Cake, minha gente. Que foi isso? A origem da magia da Maga Caçadora foi finalmente apresentada e de uma forma bem conceitual num flashback com estilo de animação diferente, com alguns personagens já conhecidos de Hora de Aventura e outros novos, expandindo ainda mais esse universo. Ou melhor, multiverso. Afinal de contas, o coração da floresta, além de fonte de magia de vários seres mágicos, também se revelou um portal para diferentes mundos, inclusive o da Fiona. E agora a Maga Caçadora e a Fiona estão prestes a se encontrar. Então nesse vídeo vamos conversar sobre o episódio 2 da segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e o episódio já começa de uma forma bem diferente, com o traço mais estilizado. Eu até me perguntei enquanto estava assistindo se não se tratava de uma outra realidade, de um outro mundo. Afinal de contas, na primeira temporada, quando a gente conheceu várias realidades, vários mundos, a gente entendeu que muitas realidades são retratadas com o traço, com o desenho diferente. Mas ficou bem claro que no caso desse episódio, trata-se de um flashback da Maga Caçadora. Mais especificamente, a história da origem da magia dela. A gente acompanha a Maga Caçadora quando ainda era criança e era chamada apenas de Caçadora, passando por vários treinamentos e rituais para se tornar uma maga. E ela tem como tutor o Espírito Guerreiro do Sonho, que tá guiando ela pelo caminho que ela precisa seguir. Esse personagem é enigmático e já foi visto na série original de Hora de Aventura, quando Finn e a Maga Caçadora se juntaram num dueto de flauta e ocarina para invocar ele. Naquela ocasião ele aparece primeiro em um sonho pro Finn e depois se materializa quando é invocado. A relação dele com a Maga Caçadora era bem misteriosa, o próprio Finn não sabia se eles eram apenas professor e aluna ou se tinha algo a mais, se eles tinham algum tipo de relacionamento romântico. De todo modo, a Maga Caçadora compartilha com o Jake e com o Finn naquela ocasião que o medo dela de amolecer, de se tornar mais frágil, foi o que levou ela ao mundo louco e triste da bruxaria. Então no flashback desse episódio de Fiona e Cake, a gente vê os primeiros ritos pelos quais a caçadora passou em busca do poder. Então a gente vê a Maga Caçadora crescendo e amadurecendo até que o treinamento dela finalmente dá resultado e uma rocha se abre, revelando dentro dela um dente. O Espírito Guerreiro do Sonho então fala pra ela: se ainda busca poder, o dente precisa morder. E a caçadora simplesmente pega aquele dente e arranca a mão fora, de forma totalmente fria, sem praticamente expressar nenhum tipo de dor. Que menina doida! E é interessante que essa fala do Espírito Guerreiro, mais a atitude da caçadora, remete ao título do episódio, O Crocodilo que Mordeu o Tronco. Esse dente se assemelha a um dente de crocodilo, a gente pode considerar um membro da caçadora como sendo um tronco, principalmente pela relação que ela vai desenvolver com a natureza. Existe uma cena também durante o episódio que é literalmente o título, mas esse episódio está repleto de metáforas, então é natural que a gente encontre alusão ao título em diversos pontos dele. Então o Espírito Guerreiro do Sonho encaminha a caçadora até o coração da floresta para aquele arbusto misterioso. É quando eles se deparam com a Maga Bruxa, que é a protetora daquele arbusto, a guardiã da fonte de magia. A Maga Bruxa é bem hostil com a presença da caçadora naquele lugar, um lugar secreto e que ninguém poderia estar, mas o Espírito Guerreiro explica que aquela novata passou por todos os ritos para se tornar uma Maga Verde. Então a mão decepada da caçadora é colocada no solo diante do arbusto, várias raízes se conectam a ela, uma chama verde surge dela e a caçadora tem a sua mão regenerada, os seus olhos ficam verdes e ela ganha magia. Então ela se torna verde, assim como a Maga Bruxa, surgem outros seres, outros magos verdes, e assim a caçadora se torna a Maga Caçadora pertencente aos magos verdes. No entanto, ao invés da Maga Caçadora ficar com os outros magos verdes, ela fala que vai seguir sozinha. A intenção dela foi simplesmente conseguir poder, conseguir magia e seguir sozinha o seu caminho. Nas várias aparições da Maga Caçadora durante a Hora de Aventura, a gente sempre viu ela como alguém solitária. Ela sempre seguiu em busca de mais poder, de mais conhecimento, de mais magia, mas sempre sozinha. Naquele episódio de Hora de Aventura, onde a Maga Caçadora e o Finn invocam o Espírito Guerreiro, essa invocação foi feita porque a Maga Caçadora não conseguia mais encontrar ele. E o Espírito Guerreiro do Sonho explica que ele estava sempre ali, mas as forças que uniram os dois se tornaram obscuras quando ela seguiu o próprio caminho e vagou para o estilo de vida da cidade mágica. A magia da Maga Caçadora tem origem na natureza, nas coisas mais simples. A partir do momento que ela foi em busca de outros tipos de magia, a essência dela se perdeu. Então naquele ponto em que ela reencontra o Espírito Guerreiro do Sonho, a Maga Caçadora volta a se conectar com as suas origens. A gente não sabe depois disso qual o tipo de relação a Maga Caçadora teve com o Espírito Guerreiro do Sonho, mas sabemos que ela continuou se encontrando várias vezes com o Finn. E num desses encontros ela falou sobre o coração da selva, mas
traz como sendo um lugar onde ele não deveria ir. Algo que o Finn não deu ouvido e não só foi até lá, como também levou o Simon e durante o duelo contra um urso verde acabou se ferindo naquele arbusto. Então no presente a maga caçadora está diante do arbusto querendo tirar um pouco da seiva para fazer um antídoto pro Finn e ela se depara com aquele grande urso verde que nada mais é do que a maga bruxa que continua como guardiã daquele arbusto anos e anos depois. A maga bruxa entende que a maga caçadora está lá para tentar ajudar o Finn, alguém que não deveria ter estado lá, afinal de contas o lugar é um segredo, e tentando impedir que a maga caçadora tire um pouco da seiva do arbusto, as duas começam a duelar. Nesse duelo elas se transformam em vários seres da natureza, seja animais, seja plantas, e é quando a maga bruxa se torna um crocodilo e acaba mordendo a maga caçadora que se transforma num tronco. Aí está a referência literal para o título do episódio, e é exatamente o momento que faz a maga caçadora vencer a maga bruxa. Então a maga bruxa é aprisionada num tronco, amarrada por umas cordas verdes de magia, e ela alerta a maga caçadora para ela ficar longe do arbusto, senão uma grande catástrofe pode acontecer. Mas a maga caçadora não dá ouvidos, para ela a saúde do Finn está em primeiro lugar, e ela acha que tirar só um pouquinho de seiva não vai fazer mal nenhum. No entanto, a seiva continua a vazar como se o arbusto tivesse sangrando verde, e o arbusto então se revela o topo da cabeça de um animal mágico verde quadrúpede gigante que está com a pata traseira acorrentada no corpo dele, formado por raízes e troncos. É possível ver várias mãos, provavelmente de vários seres que passaram pelo mesmo ritual que a maga caçadora para se tornar um mago verde. Então o sangramento desse ser mágico persiste como se fosse um grande ferimento, e tanto a maga caçadora quanto a maga bruxa parecem estar perdendo seus poderes. Outros magos verdes surgem, percebem o que está acontecendo, tentam atacar a maga caçadora, mas a magia deles também começa a sumir, e a cabeça desse grande animal mágico se torna um portal, onde a maga caçadora é lançada com uma dinamite presa ao corpo. Dentro desse portal, que parece ser o núcleo interior do coração da floresta, com vários galhos e raízes flutuando, a dinamite explode, desmembrando toda a maga caçadora, e ela perde a seiva que ela tinha colhido. Então somos levados a um sonho da maga caçadora, onde ela tá deitada na grama ao lado do Finn, e eles têm uma conversa profunda com o Finn falando sobre a morte dele estar próxima, e o sentimento da maga caçadora com relação ao Finn provavelmente esquecer dela, mas ele dizendo que isso nunca vai acontecer. Fica no ar se essa cena é só um sonho da maga caçadora ou se é uma lembrança de um momento que ela realmente viveu com o Finn. Então, dentro desse lugar, dentro da fonte da magia, as raízes começam a se conectar com partes do corpo da maga caçadora e transformando cada um deles em sementes. Então a maga caçadora ressurge como se fosse um espírito fluorescente verde. Essa forma quase etérea que a maga caçadora assume remete muito a quando o Finn viajou pelo plano astral em Hora de Aventura. Enquanto o Finn dormia, o espírito dele vagava por vários lugares do mundo e até do universo. Foi um episódio bem existencial, cheio de reflexões profundas do Finn sobre ele, os outros e a vida, algo bem parecido com o que está acontecendo com a maga caçadora. Então as sementes flutuando começam a dispersar e cada uma delas passa por uma estrela de 4 pontas conectadas aos galhos e vai parar num universo diferente. A gente vê uma delas indo parar no mundo fazenda, uma vai parar no mundo dos vampiros, uma no mundo dos bebês e outras vão parar em mundos que a gente nem viu ainda, em realidades que a gente não conhece. A maga caçadora então, sem entender que lugar é aquele, o que está acontecendo ao seu redor, ouve a voz do coração da floresta. Essa voz explica que para ela sair de lá, a maga caçadora precisa seguir uma direção para crescer. Então ela fecha os olhos e ouve várias vozes de diferentes universos até chegar na voz do Simon falando sobre o Finn. Ela segue essa voz e acaba indo parar no mundo da Fiona, porque na verdade era a voz do Simon saindo do celular da Fiona conversando com ele. Então, conectada à semente que foi parar no mundo da Fiona, ela cai numa terra para germinar. Acredito que agora a maga caçadora vai seguir o processo de crescimento e amadurecimento das plantas, mas de uma forma mais rápida, para assim voltar a assumir a sua forma. O único problema é que ela foi parar no mundo errado, né? Ela queria ir pro mundo dela mesmo para tentar salvar o Finn, mas agora foi parar no mundo da Fiona, vai ter que encontrar uma forma de voltar pro seu mundo para então encontrar uma forma de ajudar o Finn. Boa sorte! Fora ter que lidar agora com as consequências dessa perda de magia, que eu imagino vai ter um desdobramento maior e não apenas limitado aos magos verdes. A Fiona, após ter sido expulsa do lugar doce antes da inauguração
inauguração junto com seus amigos, está tentando voltar lá durante a noite para recuperar os itens do Gary. Como a Queenie simplesmente despejou todos eles e cercou o lugar, todos os itens de confeitaria do Gary ficaram presos lá dentro. Então eles estão tentando recuperar tudo isso durante a noite, praticamente como criminosos, mas são encurralados pelo segurança noturno, que nada mais é do que o Keiros-Siphon, aquele ser de fogo de outra realidade, de outro universo, que tinha sido aprisionado pelo Escaravelho na temporada passada, mas foi salvo pela Fiona e tinha passado a viver no mundo da Fiona e conseguiu um emprego. No entanto, ele explica que foi demitido da loja de chá e agora está trabalhando para a Queenie, protegendo aquele terreno. E mesmo tendo sido libertado pela Fiona e pela Cake, ele honra o seu trabalho atual e expulsa todos eles de lá. Então, enquanto os quatro estão no bar, a Fiona, a Cake, o Marshall e o Gary, sofrendo por não saberem o que fazer enquanto assistem um episódio de Cheers pela TV, o Marshall continua recusando as tentativas da sua mãe de se comunicar com ele. E por não falar mais com ela, o Marshall não tem mais a casa da mãe pra morar, e o furgão que ele tava usando pra dormir tá preso lá no lugar doce. Então, sem ter onde morar, o Gary convida o Marshall pra morar com ele. Gente do céu, que fofura isso! Eu me senti a Cake nesse momento, toda emocionada, vendo os dois envergonhadinhos com o pedido do Gary pro Marshall morar com ele. Assim, pensando que faz pouco tempo que eles começaram a namorar, tô achando isso tudo muito rápido. Mas ao mesmo tempo, meu lado emocionado canceriano tá achando isso maravilhoso. Então, inspirada pelo episódio de Cheers que tá passando no bar, a Fiona decide tomar uma atitude mais agressiva pra tentar recuperar o lugar doce. Todos eles vão pro Tanque Menta querendo praticamente começar uma guerra pra invadir o lugar doce. Claro que tomando cuidado pra não destruir o lugar, inclusive a van do Marshall Lee, que ainda está ali. Mas antes que eles possam atacar, eles visualizam um cartaz de vende-se. Aquele terreno está à venda pela Queenie. Então eles só precisam comprar o lugar, não precisam invadir e destruir tudo. Bom, só é muita coisa, né? Afinal de contas, a gente nem sabe quanto custa esse terreno. Mas pelo menos vão conseguir resolver de uma forma não violenta aquela situação. Mas mesmo não tendo uma guerra, a Fiona tinha feito um trato com o Tanque Menta, né? O Mentanque. O Mentanque ajudaria eles, contanto que a Fiona cuidasse do bebê Finn enquanto ele fosse pra uma baladinha. E enquanto a Fiona tá cuidando do bebê Finn, que é bem espivetado, ela conversa com ele, mesmo ele não entendendo o que ela tá falando, mas a gente sabe que o que ela tá dizendo não é exatamente pra ele, e sim algo pra si própria. Ela diz que não é culpa dele ele ser daquele jeito, que ele tá fazendo o que pode, mas que se ele não se acalmar, as pessoas vão abandonar ele. A Fiona tá tentando se manter na linha, se manter centrada. No episódio anterior, a gente entende que a Fiona perdeu vários empregos por não se manter na linha, e isso talvez se reflita um pouco na vida dela também. A Fiona é uma pessoa um tanto imatura e inconsequente com suas atitudes, com dificuldade de assumir certas responsabilidades de forma convencional. Tanto que as ações que ela sugeriu pros amigos para recuperar o lugar doce foram todas megalomaníacas. Ela queria invadir o lugar durante a noite para roubar, ela queria usar um tanque para explodir o lugar, e só no final ela percebeu que a situação poderia ser resolvida dentro da lei. E mesmo assim, na cabeça dela, essa resolução foi como uma missão cumprida da grande heroína que ela deseja continuar sendo. Então esse conselho que a Fiona deu pro bebê Finn é um conselho, na verdade, para ela própria. E agora ela tá tentando entender como conseguir esse dinheiro e aprender todos os termos técnicos relacionados à compra de bens. Ela compartilha essas preocupações com o Simon por telefone, que por sua vez está passando por apuros enquanto cuida do Finn que está ferido. O Simon ainda está na escola de magia, na sua sala de aula com os alunos, e o Finn ferido em cima da mesa, e por não fazer ideia de quando a maga caçadora vai voltar, tenta resolver a situação ali. Ele pede para os alunos pesquisarem sobre o coração da floresta, alguns tentam algum tipo de magia que não sai como esperado, e pedindo ajuda pra Jujuba, ela manda uma ambulância pra lá com 2 guardas banana, mas a ambulância acaba se acidentando e é preciso uma ambulância pra socorrer a ambulância. Mas no fim um reboque consegue buscar a ambulância e eles vão com o Finn pro Reino Doce. Agora é preciso esperar a maga caçadora, que ainda é uma semente, germinar, crescer e voltar à sua forma original, pra então voltar pro seu mundo, voltar pra sua realidade, salvar o coração da selva e toda a magia que tá se esvaindo, pra quem sabe conseguir um pouco da seiva, fazer um antídoto pro Finn e só aí conseguir salvá-lo. A imagem dos créditos finais desse episódio é praticamente idêntica ao do primeiro episódio, com os mesmos elementos que eu citei no vídeo anterior, mas com uma diferença bem pontual e interessante.
diferente. No episódio anterior, a Fiona estava regando o solo que ainda não tinha nada, mas agora vemos um pequeno broto germinando. Com certeza referenciando a maga caçadora, que agora é uma semente num vaso na casa da Fiona, esperando ser regada por ela para germinar, crescer e poder voltar à sua forma original, para então, com a ajuda da Fiona, encontrar uma forma de voltar para casa e salvar o Finn. E talvez para salvar o Finn, o que elas precisam não é de algo físico, não é de uma matéria física, talvez seja uma matéria mais espiritual. A maga caçadora colheu aquela seiva verde do arbusto para tentar criar um antídoto, mas a cura não deve ser assim tão simples. A gente sabe que toda a trama envolvendo a maga caçadora é bem mística, então imagino que a resolução desse problema vá para esse caminho também. Vou deixar aqui no final um link pro vídeo onde eu falo do primeiro e do segundo episódio da segunda temporada de Hazbin Hotel, e também pro vídeo onde eu analiso o primeiro episódio da segunda temporada de Fiona e Cake pra quem não viu ainda. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer, nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!